Muito bem, hoje temos como meditação o Salmo de número 7. Este salmo tem um grande valor, uma grande importância dentro da visão puramente, diríamos, cristã. O salmo disse: Senhor, Deus meu, confio. Salva-me de todo o que me persegue e livra-me, para que ele não me arrebate qual leão, despedaçando-me sem que haja quem acuda. Senhor Deus meu, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, ou se despojei o meu inimigo sem causa, persiga-me o inimigo e alcance-me. Calque aos pés a minha vida no chão e deite no pó a minha glória. Ergue-te, Senhor, na tua ira, levanta-te contra o furor dos meus inimigos. Desperta-te, meu Deus, pois tens ordenado o juízo. Reúna-se ao redor de ti a assembleia dos povos, e por cima dela remonta-te ao alto. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, de acordo com a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Cesse a maldade dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e os rins. O meu escudo está em Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se arrepender, Deus afiará a sua espada, armado e teso está o seu arco. Já preparou armas mortíferas, fazendo suas setas inflamadas. Eis que o mal está com dores de perversidade. Concedeu a maldade e dará à luz a falsidade. Abre uma cova, aprofundando-a, e cai na cova que fez. A sua malvadez recairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre o seu crânio. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Nós temos aqui, então, a grande declaração do salmista quando fala para Deus, apresentando a sua situação, apresentando o seu problema, apresentando a sua perseguição e pedindo que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, possa realmente libertar, operar, livrá-lo dos seus inimigos e fazer com que haja realmente diríamos, um final feliz. Algumas coisas chamam muito a atenção neste salmo e dentro de uma visão, poderíamos dizer, de uma visão quase que de análise, uma visão quase que de uma meditação, que é o nosso ponto fundamental. No primeiro ponto, o salmista faz um pedido ao Senhor, e neste pedido, o salmista apresenta ao Senhor a sua petição, a sua dificuldade, aquilo que ele está realmente querendo receber de Deus, alcançar de Deus. É um pedido de salvação de seu perseguidor, o inimigo que se levanta contra ele, o inimigo que vai de uma maneira mais direta, porque há
maldade, há maus pensamentos, projetos negativos e uma quantidade de coisas que realmente estão trabalhando pelo lado do mal. Então o salmista faz essa apresentação ao Senhor, dizendo que Deus realmente possa conceder, que Deus possa agir em seu favor. O salmista, nesta oração, faz uma declaração de sinceridade, de compromisso com Deus, uma oração de identidade espiritual, onde ele reclama por um socorro de Deus e também apresenta algumas razões pelas quais ele sabe que realmente está em condições de poder alcançar o benefício de Deus. Então, este pedido é um pedido bem claro, bem direto, quando ele vai falar com Deus, que confia no Senhor, como diz o Salmo 7, versículo 1, salva-me de todo o que me persegue. E aí então diz, para que ele não me arrebate qual leão, despedaçando-me, sem que haja quem acuda. A partir do verso 3 até o verso 5, que é a primeira parte, o verso 3 diz, Senhor Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se peguei o mal, ou digo, se paguei o mal àquele que tinha paz comigo, ou se despojei o meu inimigo sem causa. Então ele está fazendo aqui uma declaração de sinceridade, de honestidade, uma declaração de identidade espiritual, uma declaração de, diríamos, de vida cristã, falando numa linguagem do Novo Testamento, uma declaração de uma teologia prática bem definida, porque ele diz, se eu fiz, e coloca no condicional. Então ele diz, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, ele está ciente de que nas suas mãos não há perversidade. Se paguei com o mal àquele que tinha paz comigo, ou se despojei o meu inimigo sem causa. Então, veja aí que ele vai falar do inimigo, ele vai também fazer a apresentação em relação ao comportamento dele como soldado, como guerreiro em relação ao inimigo, mas aqui prova que mesmo tratando com o inimigo, ele trata com o inimigo como se fosse também uma pessoa que merece respeito, merece consideração. Então, ele expressa que se então despojei o inimigo sem causa, teria então que haver alguma causa, algum motivo para poder despojar o seu inimigo. Então, há uma declaração aqui de uma pessoa que realmente tem temor de Deus em seu coração, uma pessoa que tem um compromisso com Deus e que realmente está fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Em segundo lugar, o salmista vai falar com Deus, apresentando-se então de uma maneira muito interessante. Naturalmente, a nossa ordem de seleção dos versículos não é 1, 2, 3, 4. Estamos aqui numa visão da ordem temática. Então, nesta ordem temática, foge a sequência dos números, a sequência numerológica. Então, o salmista, a seguir, depois que faz o pedido por salvação, dentro da ordem temática, o salmista expressa confiança no Senhor e sabe que Deus estava preparando armas contra seu perseguidor, os seus perseguidores. Isto é uma declaração de confiança, de completa segurança de que Deus realmente age em favor do seu povo. Deus sempre está atento para cuidar aqueles que são seus. E o salmista entende isso perfeitamente. O salmista sabe que realmente Deus está
no controle de todas as coisas e que o salmista vai aparecer com a vitória para ele. E isso realmente é fundamental, porque no meio de uma perseguição, no meio de um perigo, de um problema, saber que Deus está realmente atento, que Deus está cuidando daqueles que são seus, que Deus vai em favor daqueles que são filhos do Senhor, então o Senhor realmente faz isso em relação ao seu povo. E o salmista sabe isso muito bem e ele fica contente por essa, diríamos, essa intervenção de Deus, pois o salmista confia que o Senhor vai realmente libertá-lo. Em continuação, o salmista então apresenta ao Senhor na ordem temática desse Salmo 7, apresenta ao Senhor um apelo ao julgamento das nações em um julgamento final do mundo. Aqui há, poderíamos dizer, uma sequência quase que escatológica ou profética, quando esse julgamento não vai ser só do que está perseguindo o salmista, mas chegará um momento que Deus vai julgar todas as nações. Haverá um momento que Deus vai julgar todas as pessoas. Então aqui está se referindo a um julgamento também por uma questão escatológica ou futurista. Está falando de algo que vai acontecer, porque Deus é o que julga as nações, Deus é o que julga os ímpios. Então ele sabe que o ímpio pode, de uma certa maneira, prosperar em muitas coisas, pode prevalecer em muitas coisas, mas essa prosperidade, essa prevalência é curta. Vai chegar um momento em que Deus vai julgar todas as coisas e então aí poderá ser visto o final de todas essas situações. Logo a seguir, o salmista então já vai falar com Deus em relação a esse mesmo tema, que o salmista sabe realmente que é aquele que julga as nações. O salmista sabe que o Senhor é aquele que vai em um certo momento fazer o julgamento final. E falando em julgamento, ele diz o julgamento entre os justos e os iníquos em Israel. E aqui está falando dos justos e iníquos. Estes iníquos poderiam ser pessoas totalmente distantes ao povo de Deus, em Israel. Mas também estes iníquos podem ser aqueles que são judeus e que não têm temor de Deus em seu coração. Não têm um comportamento normal, não têm um comportamento de cristãos, não têm um comportamento de pessoas que temem e conhecem ao Senhor. Então, junto com esse tema de julgamento das nações, haverá um julgamento, naturalmente, especificamente para Israel. E aí é onde Deus vai tratar com aqueles que são verdadeiramente os servos do Senhor. Então, já na parte final, o salmista, confiado, seguro de que Deus vai julgar os ímpios, de que Deus vai julgar as nações, de que Deus vai castigar aquele que faz o mal. Então o salmista apresenta um dístico litúrgico de louvor, no versículo 17, que é o último versículo deste salmo. Então aqui está um pequeno comentário do salmo de número 7. Que Deus abençoe grandemente o irmão, a irmã, o servo de Deus e a serva do Senhor, e que nós possamos ter certeza de que Deus sempre está em favor de seu povo, que Deus sempre livra, guarda, protege e abençoa aqueles que nele confiam. Deus abençoe grandemente. A paz do Senhor para os irmãos. ¿Vamos a leer? ¿Ya terminó?
tan corta lá? Eu estou com um problema Ah, para falar, pô. beleza. Você tem que ver. Muito bem. Hoje temos como meditação o Salmo de número 7. Este salmo tem um grande valor, uma grande importância dentro da visão puramente, diríamos, cristã. O salmo disse: Senhor, Deus meu, confio. Salva-me de todo o que me persegue e livra-me, para que ele não me arrebate qual leão, despedaçando-me sem que haja quem acuda. Senhor Deus meu, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha. Muito bem, hoje temos como meditação. Muito bem, hoje temos. Nada que funciona na internet. Muito bem, hoje temos como meditação o Salmo de número 7. Este salmo